Laerte Orpinelli, o maníaco da bicicleta. 2 vítimas foram comprovadas em 4 cidades do interior, a maioria em Rio Claro. Você vai conhecer um dos maiores psicopatas do país. Laerte era um andarilho. Durante muito tempo viveu de cidade em cidade no interior de São Paulo, onde fornecia serviços de aplicação de graxa em portas de bares, estabelecimentos comerciais, sempre bem relaxado em relação à sua aparência, né? Era um velho sujo, maltrapilho, estava sempre muito bêbado também, era alcoólatra, estava sempre na rua, montado na sua bicicletinha vermelha. E com ele, levava vários doces, brinquedos, pirulitos, balas, os quais ele usava para ganhar a confiança das crianças ali, né? Com a premissa de que se elas quisessem mais doce, mais bala, era só seguir ele para onde tinha doce. Muitas vezes quando ele chegava numa cidade ou quando ele mudava de local de caça, vamos dizer assim, ele passava um bom tempo observando, descobrindo quais eram os bares, quais eram as famílias que moravam naquela rua, se tinha filho pequeno, se tinha mais de um filho. Muitas pessoas ficavam com dó dele, pagavam um almoço para ele, uma bebida. Ele puxava papo com o pai da criança, fazia amizade, dava um brinquedo para a criança na frente do pai, ganhando a confiança. E assim ele conseguia descobrir, entre várias coisas, com o pai da criança, qual hora que aquela criança ia para a escola, voltava, ficava sozinha na rua ou ficava sozinha em casa. No dia 17 de janeiro de 1990, no bairro Santa Maria, na cidade de Rio Claro, Orpinelli aborda 2 crianças, Osmarina e José Fernando. Osmarina, de 10 anos de idade, e José Fernando, de 9 anos. Ele cria empatia com elas, conversa com elas, oferece doces e brinquedos para os primos, que aceitam de bom grado. Osmarina e José Fernando acompanham Orpinelli até um canavial próximo da região. Então ele primeiro mata a Osmarina, comete violência sexual contra ela, e espanca ela até a morte. Solta minha prima! Solta ela! José Fernando, que ele tinha deixado amarrado lá no canavial um pouquinho antes, ele volta, pega o José e bate no José, bate tanto, e nas próprias palavras do Orpinelli, mesmo após vários socos na cara, né, porque o Orpinelli ele era corpulento, era um homem grande, gordo, mesmo após vários socos na cara, soltando todo o peso dele na cabeça do garoto, o garoto não morria. Vai pedir bala! O Orpinelli disse que ele demorou muito para morrer. A maioria dos corpos das vítimas de Laerte Patrocínio Orpinelli eram deixados numa região aqui no interior chamada de Horto Florestal, na Varro de Andrade, na cidade de Rio Claro. Os restos mortais dos primos José Fernando de Oliveira e Marina Pereira Barbosa são encontrados no Horto Florestal. Basicamente ele conversava com as crianças, criava ali uma aproximação, criava um rapport com elas. Você gosta mesmo de bala, né? Gosto. Vamos lá em casa, tem bastante bala. Ah, não sei não. Vamos. Estabelecia um pré-contato, porque a criança falava, bom, eu não posso conversar com uma pessoa que eu não conheço, com um estranho. Meu pai falou para não conversar com um estranho. Porém, ele já conversava com o pai da criança. Ele já tinha uma amizade, a criança tinha visto ele conversando com o pai da criança. Então a criança não achava ele um homem estranho. Ganhando essa confiança, então, de várias crianças, ele conseguia fazer com que elas acreditassem no que ele estava falando. Ah, é um amigo do meu pai que quer me dar um doce, quer me dar um brinquedo. A delegada Sueli Isler, então, na época, ainda não estava assumindo o caso na investigação do Orpinelli, observou ali uns padrões parecidos num relato que foi feito para ela por amigos, né, colegas policiais. Minha percepção de mulher, de mãe, de profissional, era que ele era o matador das crianças. Bom, então, doutora Sueli, como foi o seu primeiro contato com os crimes do Laerte? Bom, eu cheguei em Rio Claro para trabalhar, assumir meu cargo aqui em 1994. Aí eu fui trabalhar na seccional, na DIG, depois eu fui trabalhar na DISE. E eu tinha conhecimento até então, né, 96 e 97, da morte de 4 crianças. E aí, uma manhã, 2 investigadores que trabalhavam comigo na DISE, na Delegacia de Entorpecentes, eles me falaram, olha, aconteceu algo estranho ontem. Estávamos num bar no começo da noite, pós o trabalho, e veio um senhor gritando, pedindo ajuda, porque a filha dele e uma outra criança foi agarrada por um cidadão, por um indivíduo assim. E calhou que na época, os amigos dela, policiais, deram um relato para ela de um homem que eles tinham prendido num bairro, em Rio Claro. Esse homem estava todo sujo, maltrapilho,
estava levando ali flores, plantas, né, na bicicleta. A delegada Sueli Isler, então, ficou bem atenta na situação e levantou uma bandeira de alerta. Então, ele falou, e aí? Levamos para o plantão, eles disseram. Falei, então fez o flagrante. Falou, não, a autoridade policial liberou. Ouviu lá e liberou. Aí eu achei, falei, nossa, mas é um caminho. Esse pode ser o matador das crianças, principalmente pelo lado, porque foi no bairro São Miguel. E tinha crianças desaparecidas lá, o Alisson sumiu dali de São Miguel. Aí eu achei, uma pista. Falei, ó, levantei o boletim de ocorrência. Ele tinha dado endereço de uma tal de Sidney que morava no Bela Vista. Como as crianças foram encontradas no horto, eu falei, olha, pode ser, vamos atrás, vamos procurar, vamos ver quem é. Só que os investigadores foram, a Sidney disse, olha, ele chegou, pegou a malinha dele e se mandou, falou que a polícia estava atrás dele e foi embora. E aí ela explicou que ele era andarilho, ele não tinha residência fixa, mas ele tinha família em Araras. O que a gente consegue observar, lendo sobre a história da investigação do Orpinelli e vendo documentários, é que basicamente não foi dada uma importância para esse palpite da Sueli, vamos dizer assim. Eu acredito que o pessoal não colocou muita credibilidade, ou eles estavam numa outra linha de investigação, possivelmente, né? E anos depois ela conseguiu sim assumir o caso. Eu fiz um relatório a respeito disso e mandei para o delegado da DIG. Passou, mas um bom tempo, talvez mais de ano, não sei, um ano. O delegado seccional me autorizou a trabalhar no caso. E foi direto nele, e sim, conseguiu capturar o Laerte Patrocínio Orpinelli, o criminoso responsável por todos esses crimes aí. Eu pedi apoio à polícia militar que prendeu num posto de gasolina em Leme, como ele costumava ficar, muito próximo, inclusive, a Pirassununga, onde ele também matou uma criança. Ei, sobe, vai, levanta. Interessante no processo de interrogatório do Orpinelli é que primeiro ele faz ali um processo de barreira, ele não fala nada, ele fica quieto. Assim, no primeiro dia ele não falava nada, negava, depois ele foi confessando espontaneamente. Uma tentativa ali de conseguir barganhar, né, uma melhor negociação, aquela coisa. O psicopata, ele sente que ele está num jogo, então ele quer saber como que ele vai jogar. Então primeiro ele quer ver o que a outra pessoa vai mostrar. Ah, se vão mostrar dó pra mim, eu vou fingir que eu sou louco e não vou pegar nada, né? Eu vou ser inimputável aqui. No segundo dia da prisão temporária do Laerte, que nós estávamos investigando, nós tínhamos saído na rua para diligências e o pai do Anderson chegou lá e começou a pressionar ele e falou, olha, você me traiu, você frequentava a minha casa, você matou meu filho. Porém, quando entra esse pai em contato com ele, aborda ele, grita com ele, bate nele, briga com ele, muito provavelmente ali ele é colocado em contato com esse sentimento de orgulho, de superioridade, e aí sim, não por medo, mas por desprezo e por orgulho, ele confessa todos os crimes. Aí foi que o Laerte foi se soltando e foi falando, né? Então, por isso que a gente sabe que ele tinha uma certa amizade. Assim, no primeiro dia ele não falava nada, negava, depois ele foi confessando espontaneamente. Ninguém lhe perguntava, eu nem sabia desse caso de Bauru, ele foi falando. Eu nem sabia de um caso de Itu, ele foi falando, ele foi relatando. Mas assim, por conta dele. No momento que o pai chegou, inclusive foi pra cima dele, foi nesse momento que ele começou a falar. Laerte, então, foi preso. Comportamento na cadeia, dizem que ele era bem colaborativo, bem calmo, não era um preso que apresentava um comportamento perigoso para os outros presos, mas sim morreu dentro da cadeia. Tem casos de família aqui da região de Rio Claro que até hoje não acreditam que o filho desapareceu e que o filho foi morto pelo Orpinelli. Eles preferem acreditar que o filho está vivo e está vivendo em outra situação, em outro local. O comportamento do Orpinelli se destaca pelo fato de ser um comportamento predatório. Pelo que, assim, tudo que a gente pesquisou, ele já tinha um conhecimento com a criança anterior. Ele fazia uma certa amizade para depois ele levar. Ele pensava na geografia da caça dele, ou seja, o local que ele caçava. Ele caçava em locais relativamente próximos aos locais onde ele enterrava os corpos. As vítimas que ele fez aqui, a maioria já tinha conhecimento. Ele escolhia as condições sociais perfeitas, ou seja, ele conseguia se camuflar usando ali um S3, que é um Impression Management, ou seja, ele dava uma ideia na aparência dele que ele era uma pessoa, um senhorzinho, coitado, e fazendo ali uma engenharia social para achar a falha nos sistemas. No caso, os sistemas seriam famílias, e conversando com o pai, com a criança, no bairro todo dia, observando, ele via onde é que estava a falha. O pai do Anderson gostava de frequentar ali aquele bar dos artistas.
na Rua 1. O Orpinelli frequentava ali, porque ele ia para os bares, engraxando as portas e tal. Então, consta que ele conheceu o pai do Anderson ali e passou a ir para casa do Anderson, porque até então a gente não sabia disso. Que hora que a criança estava sozinha? Qual que era o ponto fraco daquela criança? Que doce que ela gostava mais? Que brinquedo que ela gostava mais? Encontrando a falha, então, ele utilizava do processo predatório para dar ali, saciar o prazer dele. Isso ele nunca falou. E o que ele dizia é que ele era matador mesmo, porque ele falava assim, matar criança para mim é como matar um passarinho. Um dia eu perguntei, ô Laerte, mas peraí, quantos passarinhos você já matou? Ele, que eu contei até 100, pois eu não contei mais. Bom, pessoal, meu nome é Vitor Santos. Se você quer ver mais casos como esse, deixa aqui nos comentários sugestões de pessoas, de crimes que ocorreram, podem ser em cidades próximas, capital. A gente vai até a cidade, grava entrevista para entender melhor o que está acontecendo nesses crimes. Beleza? Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Clica aqui em gostei, que isso me ajuda pra caramba. Compartilha com o seu pessoal. Um abraço e até a próxima.